Encorajamento a uma pessoa doente. Ouvi dizer que o senhor está doente. É verdade. Este mundo é transitório, de modo que mesmo uma pessoa sadia não pode permanecer nele para sempre. O que dizer, então, daqueles que estão doentes? As pessoas conscientes deveriam, portanto, preparar-se mentalmente para a próxima existência. Porém, isso não é possível apenas por meio dos próprios esforços. Somente com base nos ensinamentos do Buda Shakyamuni, o mestre original de todos os seres vivos, pode-se conseguir tal preparação. Os ensinamentos do Buda, entretanto, são vários, talvez pelo fato de a mente das pessoas também variar grandemente. Em todo caso, o Buda Shakyamuni pregou seus ensinamentos durante não mais de 50 anos. Entre os ensinamentos que expôs ao decorrer dos primeiros 40 anos, encontramos o Sutra da Guirlanda de Flores, que diz: a mente, o Buda e todos os seres vivos, entre os três não há distinção. Os Sutras Agama, que estabelecem os princípios do sofrimento, do vazio, da impermanência e do não-eu. O Sutra da Grande Compilação, que afirma a relação de inclusão mútua entre o aspecto maculado e o aspecto puro. O Sutra da Sabedoria Maior, que ensina a identificação mútua e a não-dualidade, e o Sutra em 2 volumes, o Sutra da Meditação e o Sutra Amida, que enfatizam o renascimento da Terra da perfeita felicidade. Esses ensinamentos foram expostos com um propósito específico de salvar todos os seres vivos nos primeiros, médios e últimos dias da lei. No entanto, por alguma razão particular, o Buda declarou no Sutra Infinitos Significados: preguei a lei de diferentes modos e utilizei o poder dos meios apropriados, mas, neste mais de 40 anos, ainda não revelei a verdade. Como um pai que reavalia os ensinamentos anteriormente transmitidos, Shakyamuni arrependeu-se de ter exposto os sutras durante os primeiros 40 e poucos anos, incluindo aqueles que ensinavam sobre o renascimento na terra da perfeita felicidade. E declara que, embora imensuráveis, ilimitados e inconcebíveis asânquias de Kalpa tenham se passado, no final eles não poderão atingir a iluminação suprema por meio desses sutras. Ele reiterou isso no capítulo Meios Apropriados do Sutra do Lótus, quando anunciou: descartando honestamente os meios apropriados, pregarei somente o caminho insuperável. Com a expressão descartando honestamente os meios apropriados, Shakyamuni quis dizer que era preciso abandonar o Nembutsu e outros ensinamentos pregados durante esses mais de 40 anos. Tendo-se arrependido incontestavelmente e abolido seus próprios ensinamentos anteriores, Shakyamuni deixou clara sua verdadeira intenção, dizendo: o mundialmente reverenciado tem exposto suas doutrinas por um longo tempo e agora deve revelar a verdade. E durante muito tempo ele manteve silêncio a respeito do essencial, não se precipitando em revelá-lo de uma vez. Então o Buda muitos tesouros interrompeu repentinamente das profundezas da terra e acrescentou seu testemunho de que as palavras ditas pelo Buda Shakyamuni eram verdadeiras. Os Budas das 10 direções reuniram-se nas 8 direções e, em testemunho, tocaram com a longa e ampla língua o palácio do grande rei celestial Brahma. Todos os seres dos 2 mundos e dos 8 grupos, sem exceção, reunidos nas 3 assembleias em 2 locais, testemunharam esse fato. À luz das passagens dos sutras citadas anteriormente, a parte as pessoas más e não budistas que não acreditam no budismo, com relação às que, apesar de serem seguidoras budistas, devotam a fé a ensinamentos provisórios pregados antes do Sutra do Lótus, como o Nebutsu, recitando-os 10, 100, 1000, 10.000 ou mais de 60.000 vezes num dia, mas não recitam o Nam-myoho Renge-kyo uma única vez no curso de 10 ou 20 anos, não seriam como a pessoa que,
apegada ao testamento anulado pelo pai, recusa-se a aceitar o documento corrigido, elas podem aparecer aos outros, como também a si próprias, que têm fé nos ensinamentos do Buda, mas se examinarmos o que o Buda realmente ensinou, são pessoas sem nenhuma devoção filial. É isso o que o segundo volume do Sutra do Lótus declara. Este mundo tríplice é todo o meu domínio e os seres que nele vivem são todos meus filhos. Agora, este lugar está repleto de sofrimentos e provações. Não sou o único capaz de resgatar e proteger os demais, mas, apesar de os ensiná-los e instruí-los, eles não acreditam em meus ensinamentos nem os aceitam. Esta passagem significa que, para nós, seres vivos, aquele que assim chega, Shakyamuni, é nosso pai, nosso mestre e nosso soberano. Embora Amida, mestre dos remédios, e outros Budas sejam soberanos para nós, seres vivos, eles não são pais nem mestres. Shakyamuni é o único Buda dotado das 3 virtudes com quem temos uma profunda dívida de gratidão. Há vários tipos de pais, porém nenhum deles pode se igualar ao Buda Shakyamuni. Há todos os tipos de mestres e soberanos, mas nenhum deles é tão admirável quanto Shakyamuni. Como poderiam aqueles que desobedecem ao ensinamento deste pai, mestre e soberano, não serem abandonados pelas divindades celestiais e terrenas? Eles são os menos devotados de todos os filhos. Por esse motivo, o Buda disse: mas, apesar de ensiná-los e instruí-los, eles não acreditam em meus ensinamentos nem o aceitam. Mesmo que sigam as doutrinas pregadas antes do Sutra do Lótus e as pratiquem por 100, 1000, 10.000 ou 1.000.000 de kalpa, se não acreditam no Sutra do Lótus e não recitam Nam-myoho Renge-kyo, ainda que uma única vez, eles não estão manifestando devoção filial ao Buda. Eles serão, portanto, abandonados pelos veneráveis das 3 existências e das 10 direções, e visto com aversão pelas divindades celestiais e terrenas. Este é o primeiro dos 5 critérios de propagação. Mesmo as pessoas que cometem os 5 crimes capitais, as 10 más ações ou inúmeros outros atos de maldade, podem entrar no caminho se a capacidade delas for elevada. Devadatta e Angulimala representam essas pessoas. E mesmo aqueles com pouca capacidade podem atingir o caminho, contando que não cometam os maus atos. Shuddhapantaka é um exemplo desses indivíduos. A capacidade dos mortais comuns como nós é ainda inferior à de Shuddhapantaka. Somos incapazes de discernir as cores e as formas das coisas, como se tivéssemos a visão de uma ovelha. Pela nossa profunda avareza, ira e estupidez, cometemos as 10 más ações todos os dias. E apesar de não cometermos os 5 crimes capitais, perpetramos diariamente ofensas similares. Além disso, cada pessoa é culpada de caluniar a lei, e esta ofensa supera até mesmo as 10 más ações ou 5 crimes capitais. Embora poucas pessoas caluniem o Sutra do Lótus com palavras realmente ofensivas, não há ninguém que o aceite. Algumas parecem abraçá-lo, mas sua fé nele não é tão profunda quanto sua crença no Nembutsu ou em outros ensinamentos. E mesmo aquelas com profunda fé não repreendem os inimigos do Sutra do Lótus. Por maiores que sejam as boas causas que as pessoas realizem, ou por mais que leiam e copiem o Sutra do Lótus inteiro 1.000 ou 10.000 vezes, ou atinjam o caminho da compreensão dos 3.000 mundos no único momento da vida, se falham em denunciar os inimigos do Sutra do Lótus, será impossível entrarem no caminho. Para ilustrar, é como o caso de uma pessoa a serviço da corte imperial. Ainda que tenha desempenhado o trabalho durante 10 ou 20 anos, se souber que alguém é inimigo do imperador e não relatar o fato às autoridades imperiais,
nem demonstrar ressentimento pessoal em relação a esse indivíduo, todo o mérito de seus serviços no passado será anulado, e em vez disso, terá cometido uma ofensa. O Senhor deve compreender que as pessoas desta era são caluniadores da lei. Este é o segundo dos 5 critérios de propagação. Os 1000 anos que tiveram início no dia seguinte à morte do Buda são chamados de primeiros dias da lei. Nesse período, houve muitos que mantiveram os preceitos e muitos que entraram no caminho. Os 1000 anos dos primeiros dias foram seguidos pelos médios dias da lei, que também duraram 1000 anos. Durante esse período, muitas pessoas quebraram os preceitos e poucas conseguiram entrar no caminho. Os 1000 anos dos médios dias foram seguidos pelos 10.000 anos dos últimos dias da lei. No decorrer desta era, as pessoas nem mantêm os preceitos nem os quebram. O país é povoado por indivíduos sem preceitos. Além disso, é chamado de era maculada, pois a desordem predomina. Em contrapartida, num período imaculado, conhecido como era pura, o errado é descartado e o certo é observado. Da mesma forma que uma tábua torta se nivela a marca traçada por uma corda esticada. Durante os primeiros e médios dias da lei, as 5 impurezas começaram a se manifestar. Nos últimos dias, elas proliferam sem limites, dando surgimento a uma tormenta de ondas imensas que não só se chocam contra as costas, como também colidem entre si. A impureza do pensamento tem sido tão grande que, conforme os primeiros e médios dias da lei passavam, gradativamente as pessoas transmitiam ensinamentos insignificantes e errôneos, ao mesmo tempo que destruíam o insondável ensinamento correto. É por essa razão que se tem a impressão de que mais pessoas caem nos maus caminhos por causa dos atos contra o budismo do que por causa dos maus atos seculares. Agora, os 2000 anos nos primeiros e médios dias da lei se passaram, e já faz mais de 200 anos desde os últimos dias da lei começaram. Esta é a era em que, devido à prevalência de ensinamentos impuros, mais pessoas caem nos maus caminhos com a intenção de criar boas causas do que por cometerem o mal. Para os maus atos, mesmo as pessoas ignorantes, se os reconhecerem pelo que são, podem abster-se de cometê-los. Isso é como atingir o fogo com água. Mas as pessoas pensam que as boas ações implicam todas o mesmo grau de bem. Por isso, aderem ao bem menor e não compreendem que, ao escolher essa conduta, propiciam o grande mal. Dessa forma, mesmo quando essas pessoas veem abandonadas em um mau estado diversas construções sagradas relacionadas a Dengyo, a Jikaku e a outros, deixam-nas como estão pelo simples motivo de não serem locais dedicados ao Nembutsu. Em vez disso, erguem templos ao Nembutsu ao lado daquelas construções sagradas, confiscando as terras que foram doadas a elas, oferecendo-nas aos templos que erigiram. De acordo com uma passagem do Sutra sobre a solução das dúvidas acerca dos médios dias da lei, essas ações trarão poucos benefícios. Do que foi dito, o Senhor deve compreender que, mesmo realizando uma boa ação, se essa se constituir num ato de bem menor que venha a destruir o bem maior, tal ato o levará de toda forma a cair nos maus caminhos. A presente era coincide com o começo dos últimos dias da lei. Já desapareceram por completo as pessoas com capacidade de atingir a iluminação por meio dos sutras do Hinayana e do Mahayana provisório. Agora permanece somente aqueles cuja capacidade está de acordo apenas com os sutras do Mahayana verdadeiro. Um pequeno barco não pode carregar uma grande rocha. As pessoas perversas ou ignorantes são como essa grande rocha, ao passo que os sutras do Hinayana e do Mahayana provisório e o Nembutsu são como o pequeno barco. Se uma pessoa tenta curar-se
de feridas virulentas com banhos em fontes termais, pelo fato de a doença ser muito grave, esse tratamento brando não terá eficácia. Para nós, deste mundo impuro dos últimos dias, abraçar o Nembutsu e outros ensinamentos é como lavrar campos de arroz no inverno. O tempo não é adequado. Este é o terceiro critério. Deve-se também ter uma correta compreensão do país. O pensamento das pessoas varia conforme o país. Por exemplo, ao sul do rio Yangtze crescem tangerineiras que, ao serem transplantadas para o norte do rio Huai, transformam-se em laranjeiras de folhas tríplices. Mesmo as plantas e as árvores desprovidas de mente mudam conforme o local em que vivem. Então, o que dizer dos seres humanos que as possuem? Uma obra do mestre Tripitaka Shuasanga, chamada Registro das Regiões Ocidentais, descreve muitos estados na Índia. Segundo os costumes locais, há alguns cujos habitantes não prestam obediência aos pais, e aqueles em que as pessoas observam a devoção filial. Em alguns países, o ódio e o ressentimento prevalecem. Em outros, a ignorância e a insensatez são desmedidas. Há países devotados unicamente ao Hinayana, outros entregues por completo ao Mahayana, e ainda há aqueles em que ambos, Mahayana e Hinayana, são seguidos. Há também países em que se dedicam totalmente à matança de criaturas, outros ao furto. Há países onde existe arroz de sobra e aqueles que produzem muito milho. A variedade de países é grande. Então, que ensinamento o Japão deve aprender se seu povo quiser se livrar dos sofrimentos do nascimento e da morte? Quanto a esta questão, o Sutra do Lótus declara: após aquele que assim chega entrar em extinção, farei com que o Sutra do Lótus seja propagado amplamente em todo o Jambudvipa e jamais permitirei que ele deixe de existir. Esta passagem indica que o Sutra do Lótus é o ensinamento relacionado às pessoas de Jambudvipa, o continente do sul. O Bodhisattva Maitreya afirmou: há um pequeno país no quadrante leste cujas pessoas estão relacionadas unicamente ao Mahayana. De acordo com essa passagem de seu tratado, em Jambudvipa, há um pequeno país no quadrante leste cuja capacidade das pessoas é especialmente adequada ao Sutra do Mahayana. Sendiosal escreveu: este texto é destinado a um pequeno país situado ao nordeste. Isso indica que o Sutra do Lótus tem relação com as pessoas de um país a nordeste. O reverendo Anen declarou: todos em meu país, o Japão, acreditam no Mahayana. Enshin disse em sua obra Elementos Essenciais do Ensinamento do Veículo Único: em todo o Japão, as pessoas compartilham a mesma capacidade de atingir o estado de Buda por meio do ensinamento perfeito. Portanto, de acordo com as opiniões daquele que assim chega, Shakyamuni, do Bodhisattva Maitreya, do mestre Tripitaka Shuryosoma, do mestre Tripitaka Kumarajiva e do mestre Dharma Zengajo, do venerável Anen e do sábio dos tempos antigos Enshin, o povo do Japão tem a capacidade adequada exclusivamente para o Sutra do Lótus. As pessoas que aplicam mesmo que uma única frase ou estrofe desse sutra, com certeza poderão entrar no caminho. Pelo fato de um ensinamento estar relacionado a elas, isso pode ser comparado às partículas de ferro que são atraídas por um ímã, ou às gotas de orvalhos que se reúnem sobre a superfície de um espelho. Outras boas práticas, como o Nembutsu, não estão relacionadas com o nosso país. Elas são como um ímã que não consegue atrair o ferro, ou um espelho incapaz de reunir o orvalho. Por esta razão, Anen declarou em seu comentário: se não for o verdadeiro veículo, as pessoas estão iludindo a si próprias como também as demais. Esta passagem significa que aquele que prega às pessoas do Japão
outro ensinamento que não seja o Sutra de Lótus estão iludindo não apenas a si mesmo, mas também os demais. É preciso, portanto, considerar sempre o país ao propagar os ensinamentos do budistas. Não se deve pensar que um ensinamento apropriado a um país é necessariamente apropriado a outro também. Este é o quarto critério. Além disso, num país onde o budismo já se propagou, deve-se também levar em consideração a sequência de propagação. Na propagação budista, há um preceito que afirma que uma pessoa deve sempre conhecer a natureza dos ensinamentos já expostos. Para elucidar, ao medicar uma pessoa doente, é preciso saber que tipo de remédio foi ministrado antes. Caso contrário, os diferentes tipos de medicamentos podem interferir um no outro e matar o paciente. Da mesma forma, diferentes ensinamentos budistas podem conflitar e interferir entre si, destruindo o praticante. Num país onde doutrinas não budistas já se propagaram, deve-se empregar os ensinamentos do budismo para refutá-las. Por exemplo, o Buda apareceu na Índia e derrotou os mestres não budistas. Kaixapa, Matanga e Zum Falan foram para a China e venceram os taoístas. O príncipe Jogo nasceu no Japão e derrotou Maurya com um único golpe de espada. O mesmo princípio se aplica ao budismo. Num país onde o Hinayana é propagado, deve-se refutá-lo por meio dos Sutras do Mahayana. Assim como o Bodhisattva Sangha refutou os ensinamentos do Hinayana proclamados por Vasubandhu, num país onde o Mahayana provisório é propagado, deve-se refutá-lo com o Mahayana verdadeiro. Assim como o grande mestre Chintai Zishi derrotou as 3 escolas do sul e as 7 escolas do norte da China. Contudo, no Japão, há mais de 400 anos se passaram desde que as suas escolas Tendai e Palavra Verdadeira foram propagadas. Durante esse período, estabeleceu-se que as 4 categorias de praticantes budistas, sacerdotes, monjas, leigos e leigas, têm capacidade adequada ao Sutra do Lótus. Todas as pessoas, boas ou más, sábias ou ignorantes, são dotadas do benefício do 50º ouvinte. São como as montanhas Kunlun, onde não há uma única pedra sem valor, ou como a ilha montanhosa de Penglai, onde nenhum tipo de veneno é conhecido. Porém, nos últimos 50 anos ou mais, vimos surgir um homem chamado Ronen, que cometeu grandes calúnias contra a lei. Ele enganou todas as pessoas, mostrando-lhes uma pedra semelhante a uma gema e persuadia-as a desfazerem-se da joia que já possuíam em troca da pedra sem valor. É isso o que o 5º volume de grande concentração e discernimento quer dizer com: eles reverenciam cascalhos e pedregulhos como se fossem gemas brilhantes. Todas as pessoas seguram pedras comuns, convencidas de que possuem gemas preciosas. Em outras palavras, elas descartam o Sutra do Lótus para recitar o nome do Buda Amida. Mas, quando as advirto nesse sentido, elas ficam furiosas e insultam o devoto do Sutra do Lótus. E dessa forma reforçam seu karma para cair no inferno de incessantes sofrimentos. Este é o 5º critério. O Senhor, entretanto, considerando minha declaração, descartou o Nembutsu e abraçou o Sutra do Lótus. Contudo, é possível que tenha voltado a ser um seguidor do Nembutsu. Lembre-se de que o ato de descartar o Sutra do Lótus para tornar-se um seguidor do Nembutsu assemelha-se a uma rocha que despenca do pico de uma montanha até o vale, ou a chuva que, no alto do céu, desce até o nível da terra. Não há dúvida de que, se agir dessa forma, cairá no grande inferno Avite. Nesse local, aqueles relacionados aos filhos do Buda, excelência da grande sabedoria universal, tiveram de passar um período de kalpa de partículas de pó de um grande sistema de mundos. E os que receberam as sementes do estado de Buda, num passado ainda mais remoto, tiveram de passar ali um período de kalpa
de partículas de pó de incontáveis grandes sistemas de mundos. Isso ocorre porque essas pessoas se acercaram da companhia de grandes influências negativas que os fizeram descartar o Sutra do Lótus e regredir aos ensinamentos provisórios, como o Nembutsu. Como os membros de sua família parecem ser adeptos do Nembutsu, certamente devem estar pressionando. Isso é compreensível, uma vez que eles acreditam nesse ensinamento. Porém, o Senhor deve considerá-los como pessoas iludidas pelos seguidores do maléfico Ronin. Fortaleça sua fé e não aceite o que eles dizem. É próprio do grande demônio assumir a forma de um venerável monge ou apoderar-se do pai, da mãe ou dos irmãos de uma pessoa, a fim de impedir a felicidade dela na próxima existência. Não importa o que digam, por mais habilidosos que sejam em tentar afastá-lo do Sutra do Lótus, não permita que isso ocorra. Parem e ponderem se as passagens para comprovar que o Nembutsu conduz ao renascimento na Terra pura fossem realmente confiáveis, porque nunca me comprovaram nos últimos 12 anos, embora eu tenha declarado em todos os lugares possíveis que os seguidores do Nembutsu caíram no inferno de incessantes sofrimentos. Eles são, de fato, fracos. Conheça os ensinamentos transmitidos por Ronin e Chandal, desde que eu tinha 17 ou 18 anos, e os ensinamentos e os argumentos que os adeptos expõem na época atual não progrediram. Como os ensinamentos deles não podem se comparar ao meu, recorrem à mera força numérica para tentar combater-me. Os seguidores do Nembutsu somam milhares ou dezenas de milhares, e aqueles que apoiam são muitos. Eu, Nichiren, estou sozinho, não possuo um único aliado. É surpreendente que eu tenha sobrevivido até agora. Este ano, também no 11º dia do 11º mês, entre as horas do macaco e do galo, por volta das 17 horas, na estrada chamada Matsubara, em Tojo, província de Iawa, caí numa emboscada preparada por centenas de seguidores do Nembutsu e outras pessoas. Eu estava praticamente sozinho, apenas 10 homens me acompanhavam. Desses, somente 3 ou 4 tinham condições de oferecer alguma resistência. Flechas choviam sobre nós, e os golpes de espadas eram desferidos como raios. Um dos meus discípulos foi abatido em questão de segundos, e outros 2 foram gravemente feridos. Eu próprio sofri cortes e fui golpeado várias vezes. Por um momento, pareceu que tudo estava perdido. Porém, por alguma razão, meus agressores falharam em matar-me, e dessa forma sobrevivi até hoje. Isso só fortaleceu minha fé no Sutra do Lótus. O 4º volume do Sutra diz: como o ódio e a inveja por este Sutra proliferam, mesmo quando aquele que assim chega vive neste mundo. Quão piores serão depois da sua morte. O 5º volume declara: o Sutra do Lótus enfrentará muita hostilidade neste mundo e será difícil acreditar nele. No Japão, há muitos que leem e estudam o Sutra do Lótus. Há também muitos que são açoitados por tentar seduzir a mulher de alguém, por roubar ou por outros tipos de transgressões. Todavia, ninguém nunca foi ferido por causa do Sutra do Lótus. Assim, os praticantes do Sutra do Lótus no Japão ainda não podem considerar-se dignos de tais passagens desse sutra. Somente eu, Nichiren, tenho lido o sutra como a própria vida. Este é o significado da passagem. Não nos preocupamos com nosso corpo, nem com nossa existência. Ansiamos somente pelo caminho insuperável. Eu sou, portanto, o principal devoto do Sutra do Lótus no Japão. Se o Senhor deixar esta vida antes de mim, apresente-se a Brahma, a Chakra, aos 4 reis celestiais e ao rei Yama. Diga-lhes que é discípulo e sacerdote Nichiren, do sacerdote Nichiren, e o principal devoto do Sutra do Lótus no Japão. Assim, será impossível que eles o tratem de maneira descortês.
Mas se o Senhor não estiver convicto, recitando ora o Nembutsu, ora o Sutra do Lótus, e teme que os outros possam dizer do Senhor, então, mesmo que se identifique como discípulo de Nichiren, eles jamais aceitarão suas palavras. Não vá ressentir-se comigo mais tarde. Como o Sutra do Lótus responde às orações das pessoas em relação às questões desta vida, o Senhor pode ainda sobreviver à sua doença. Nesse caso, tratarei de me encontrar com o Senhor tão logo possível para conversarmos pessoalmente. É impossível dizer tudo em uma carta, e as cartas tampouco conseguem transmitir perfeitamente o que pensamos. Assim, encerrarei por aqui. Com mais profundo respeito, Nichiren, no 13º dia do 12º mês do primeiro ano de Buenei, 1264. Ananjo Chichiro.